filha dela se defendeu de um abusar e olha só o que aconteceu com ele. O que aconteceu? A minha filha indo pra escola, aí o cara aborda ela pra, né, abusar e sabe lá Deus o que ele ia fazer mais. E aí eu sempre aconselho ela a levar uma frutinha pra escola junto com um descascador de fruta, já explicando pra ela que aquela frutinha, o descascador já vai servir, sabe, em casos de emergência. E aconteceu, entendeu? Aconteceu. E eu fui julgada na delegacia por eu incentivar ela, né, a forma certa de se defender caso alguma coisa venha a acontecer. Porque assim, eu saio 4 horas para ir pro trabalho, ela sai 5 horas para pegar o ônibus para ir para a escola dela. Então o local que ela vai é muito deserto. E esse cara que foi atrás da minha filha para tentar fazer o mal com ela, entendeu? Ele já sabia o percurso. Por quê? Porque ele mora aqui no nosso setor, na nossa redondeza, por aqui. Então ele já estava de olho, já tinha esquematizado. Sabe lá Deus o que ele iria fazer com ela. Conta o que aconteceu, filho. Então, gente, eu estava indo pra escola, né, que eu estudo de manhã, então tava cedo ainda. Até que o pai da minha amiga chegou perto de mim e perguntou se eu queria carona. Aí eu falei que não, obrigada, porque minha mãe desde pequena me ensinou a não pegar carona de ninguém. Aí tá, eu tava chegando na minha escola, só que tem um caminho da minha escola que a rua é um pouquinho menos movimentada, sabe? Tipo, sem ninguém. Aí eu olhei assim, lá vem ele atrás de mim, querendo me pegar pra me levar pra um lugar que não tinha ninguém. Aí eu me defendi, foi defesa própria. Eu peguei o meu descascador de fruta, né, e tipo, eu ataquei bem aqui nele. Foi fatal, gente, mas eu estava me defendendo. Exatamente. Aí, pra terminar de completar, nós saímos de lá, a lição de moral lá foi tipo como se a gente fosse uma bandida e que eu estivesse influenciando ela a fazer o mal, a isso e aquilo, entendeu? Eu fiquei indignada com a situação. A mulher desse cara chegou lá querendo agredir a minha filha e gerou aquela confusão toda, porque, né, a minha filha saiu de ruim por ter feito isso, saiu de ruim. E aí ela questionou que ele tinha uns filhos pequenos junto com ela, que ele era o provedor e agora ela tinha que pagar, que ela não aceitava pelo fato dela ser de menor, ficar impune, que isso não ia ficar assim. E aí já jogou várias ameaças lá na gente, né? E eu, claro que eu questionei pelo fato da ironia dela vir, né, na minha filha, entendeu? E assim, eu não me sensibilizei com a dor. Se não fosse ela, que fique claro aqui, se não fosse ela que estivesse chorando agora pelo lindo dela, era eu que estava aqui em desespero. Mais uma que ia aparecer na telinha aí pra todo mundo ver, se sensibilizar, né, julgar, seria eu, entendeu? Mas, graças a Deus que no lugar dela, foi ele, entendeu? Mediante, gente, a tanta maldade que está acontecendo, a gente tem que alertar os nossos filhos a se defender, sim. Eu nunca incentivei, ela não tem histórico de agressão de forma alguma, ela é uma menina boa, educada, entendeu? O caso foi porque ela simplesmente se defendeu. O cara ofereceu a carona, ela rejeitou a carona. Quando ela viu que ele estava, né, perseguindo ela, pelas alertas, pelas conversas que eu sempre tive com ela se sentiu ameaçada e aí rapidamente ela lembrou de tudo que eu sempre venho explicando, né? E aí ela simplesmente pegou a frutinha dela e o descascador de fruta. Quando ele chegou abordando ela, né, foi rapidamente foi certeiro. Naquele momento que ela fez isso, ela saiu correndo e gritando. E aí ele já perdeu o controle do carro, o carro foi descendo, bateu em um carro, bateu em outro, e ele caiu e as pessoas viram, puxaram pela câmera de segurança, chegaram lá na minha casa, né, contando que ela havia feito isso. Fomos para a delegacia, então pegaram lá todas as filmagens e tudo, e aí entenderam o real motivo desse acontecimento. Agora eu pergunto para vocês, eu fui errada em fazer, em ensinar a minha filha a se defender? Minha filha tem 14 anos, gente. 14 anos de idade, entendeu? Vocês que é pai, vocês que é mãe, que tem as mocinhas de vocês, rapazes de vocês, vocês conhecem a índole do filho de vocês, você sabe a crueldade que está no mundo, você não sabe a maldade que existe no mundo. O mínimo que a gente tem que fazer é sempre ensinar os nossos filhos a tentar se defender, entendeu? Meu filho vai para a escola, olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente. Eu aqui pra ela nem tio, nem padrinho, nem ninguém, confiar em ninguém, entendeu? Abaixo de Deus, somente em mim mesmo. E tudo que eu venho falando com ela. E eu ensinando isso pra ela, não é que, tipo, isso vai acontecer, eu desejei que acontecesse, mas eu falei, e se acontecer?
né? Porque o erro da gente é achar que as coisas não acontecem com a gente, com os filhos da gente, somente com os outros. E não, meu amor. Às vezes o vizinho aí do lado da tua casa, às vezes é um tio, às vezes essa pessoa bem íntima aí na tua casa já tá com essa malícia, com essa maldade, e você confiando, entendeu? Ao invés de você ensinar sinais, você vai ensinar, tipo, ah, se fez isso, não seja mal educadinha, minha filha, não é? Eu não, eu fiz isso, entendeu? Aí agora, resumindo, o que acontece? Eu tô com medo, lógico que eu tô com medo. Agora teremos que desestabilizar toda a nossa vida aqui, né? Procurar outro rumo pra gente, porque a gente não vai confiar. Mesmo ela sendo a vítima da história por defesa, foi entendido lá no local onde a gente estava, tanto é que teve a liberação, ok? Mas os familiares do Cafajeste, né, não entende isso. Tem, tipo assim, gente, zero contato, zero aproximação, zero tudo, entendeu? Ele era simplesmente o pai da coleguinha da minha filha. Coleguinha que minha filha também não tinha muito vínculo, somente na escola, entendeu? E depois disso começou a aparecer vários outros relatos. A outra coleguinha dela que mesmo disse, quando ele passava, ele ficava falando coisas pra mim, ficava fazendo símbolos pra mim, aquilo, outro, entendeu? E da minha filha ele de olho. Vocês acham que se ele tivesse pego a minha filha, que mora próximo, que a gente mora próximo, ele tinha feito o que com ela? Aí ele ia me devolver a minha filha com vida? Vocês acham que ia acontecer isso? Nunca, jamais, entendeu? Então assim, infelizmente, mas agora eu vou levar ela na psicóloga, sabe? Porque é uma coisa muito pesada, mas graças a Deus que ela pôde se defender, porque não tinha ninguém ali naquele momento, nem eu mesmo, que sou mãe dela, para defender ela. E ela simplesmente se defendeu, porque se ele não tivesse ido atrás dela para tentar fazer algo com ela, isso não ia ter acontecido. E ela já chorou, tá se tremendo, porque tipo, foi muito rápido, né? Que ela falou que foi, e realmente era. O momento ali é muito rápido e ela soube reagir. Quantas mulheres, gente, olha como que tá o feminicídio no Brasil. Quantas mulheres ali não tem a preparação correta, não é questão de força, é preparação, é saber dar o bote na hora exata. Acabam perdendo a vida porque não sabem reagir. Entendeu? Reagir diante de uma situação de emergência é uma coisa, fazer maldade é outra, que não foi o caso dela. Então assim, para os familiares dele, para amigos, para as demais pessoas, que eu sei que rapidamente vai se circular, a história foi essa, né? E eu sei que a minoria vai ficar a favor da situação, porque consegue me entender. Entendeu? Que se ele queria pegar minha filha à força, não seria para dar uma caroninha para ela e pedir assim lá, vai lá que Deus te abençoe, não. A malícia, a cabeça dele, ninguém sabe, entendeu? Mas as minhas orações também, a minha fé, né, e os meus ensinamentos para minha filha, hoje serviu. Eu não estou orgulhosa pelo fato que aconteceu, mas eu me sinto gratificada pela forma que a minha filha absorveu todos os meus conselhos que eu sempre dei, caso chegasse a acontecer algo que ela não pudesse, né, reagir. Era por isso que ela sempre andava com uma frutinha e um descascadorzinho de frutas, simples assim. E é isso, me julgue quem quiser. Ela só tem 13 anos, ela vai na psicóloga, ela vai entender tudo isso certinho. Ela já entende, na verdade, que se agora eu não estaria contando essa história, eu estaria... E é isso, gente, parei um pouco aqui pra ela desabafar um pouco, porque não tá fácil, né? Eu não queria que tivesse acontecido isso. Pois é, mas infelizmente aconteceu e agora eu vou caçar meio de ajuda, né, pra minha filha. Enfim, e que esse vídeo fique de alerta pra todos os pais aí, tá? Preparem os seus filhos. Infelizmente vocês têm que deixar eles preparados pro perigo, tá? E é isso, gente. Essa é uma situação bem complicada. Assim, eu acho que ela agiu certo em se defender, né? Porque ali no momento ali de desespero a pessoa vai reagir. E do jeito que tá as coisas com as mulheres acontecendo, não pode vacilar, né? Não pode baixar a guarda. Mas assim, porque são coisas que acontecem no momento e age em legítima defesa. Eu acho que em momento algum ela pensou em, talvez ela não pensou, eu acho assim, eu procuro pensar que ela não pensou em desviver ele, mas eu acho assim que ter desvivido ele foi algo assim bem cruel, digamos assim, né? Mas gente, isso aí numa legítima defesa é uma coisa que acontece pro outro lado, né? Então
é algo assim, ficar desorientado com isso. É algo assim que a gente fica em desespero e acaba cometendo isso. Mas coisas que acontecem. Mas infelizmente, né? Porque se não fosse ele, ia ser ela, né? Ia acabar sendo ela. Mas comenta aqui sua opinião, o que você achou. Essa foi a história de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.